Estamos de volta já com o grande debate nessa sexta-feira. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo é apresentar sempre temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você então construa a sua opinião, a sua forma de pensar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que reduz proteções legais contra empresas de tecnologia. A medida altera o poder de moderação do conteúdo veiculado pelos usuários. Trump havia ameaçado regular ou fechar as companhias de mídias sociais por, abre aspas, sufocarem vozes conservadoras, fecha aspas. No Brasil, na mesma semana, a Polícia Federal cumpriu mandados contra influenciadores ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O tema do debate de hoje é: a internet deve ser completamente livre ou as empresas devem monitorar possíveis abusos? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você. Hoje, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Ótimo. Bom, seguindo o lema aqui da CNN, eu proponho como ponto de partida aí para esse nosso debate o reconhecimento dos fatos. Em abril de 2018, em depoimento ao Congresso americano, o senhor Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, ele ouviu de um senador republicano o seguinte: muitos americanos estão profundamente preocupados que empresas de tecnologia estejam atuando em um padrão generalizado de viés e censura política. Para surpresa de alguns, o bilionário americano, fundador do Facebook, também acionista do Instagram, do WhatsApp, ele admitiu a parcialidade do seu segmento. O Zuckerberg disse o seguinte: eu entendo essa preocupação porque o Facebook e a indústria da tecnologia estão situados no Vale do Silício, na Califórnia, que é um local de extrema tendência para a esquerda. Vou repetir isso: extrema tendência para a esquerda. O senador republicano, ele demonstrou aí que de forma rotineira e de forma proposital, o Facebook suprimia ou restringia notícias e conteúdos de inclinação à direita, como as postagens, por exemplo, sobre o CPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora, e posts sobre influenciadores e políticos republicanos, como Glenn Beck, Mitt Romney, por aí vai. O senador, ele também denunciou a suspensão da conta de mais de 25 páginas de orientação religiosa católica e o bloqueio de publicações de repórteres da Fox News. O Facebook chegou a tirar do ar uma página de apoio ao presidente Donald Trump que contava aí com mais de 1.200.000 seguidores. E isso sob o pretexto de que o conteúdo da página era, abre aspas, inseguro para a comunidade. Então, percebam que nós estamos aí diante dos tipos mais perniciosos de censura, a censura religiosa e a censura política, que viola os direitos humanos e as garantias fundamentais da liberdade de crença e da liberdade de expressão. E isso, pessoal, nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o hino americano exalta a pátria deles como a terra dos livres e o lar dos bravos. Então, diante desse caminhão de evidências apontando para práticas políticas censoras e tendenciosas, que notadamente prejudicavam a disseminação de ideias conservadoras, o Mark Zuckerberg ele teve que responder outra pergunta desconfortável. O senador indagou se ele sabia de alguma página de viés progressista que houvesse sofrido algum tipo de restrição na sua plataforma. O senador deu exemplo de organizações engajadas na massificação do aborto e no lobby, no financiamento de políticos de esquerda. O bilionário das redes sociais respondeu que não tinha ciência de censura a nenhuma dessas associações e também não soube responder se qualquer candidato do Partido Democrata, aquele de oposição a Donald Trump, já havia sofrido algum tipo de censura. A resposta é claro que é não. Bom, no seu testemunho transcrito ao Congresso, o Mark Zuckerberg afirmou o seguinte: não basta que nós conectemos pessoas, nós precisamos garantir que essas conexões sejam positivas. Nós precisamos assegurar que as pessoas não estão usando sua voz para machucar outras pessoas ou espalhar desinformação. Bom, eu não sei para vocês, mas para mim, machucar uma pessoa ou ofender a sensibilidade de alguém é um conceito muito vago e muito subjetivo. Certamente alguém pode se sentir agredido pelas minhas opiniões contra cotas raciais ou contra a legalização do aborto por conveniência. Isso faz de mim um agressor, sujeito à censura?
E o que dizer do conceito de desinformação? Né? Então, sei lá, defender o tratamento experimental com hidroxicloroquina e a flexibilização do isolamento horizontal é desinformar maliciosamente ou é opinar embasadamente? E mais importante, né, quem que vai ser o juiz sobre o mérito dessa informação? Então, diante dessa zona cinzenta, o senador americano, à época, claro, né, ele pressionou o executivo do Facebook. Ele disse o seguinte: você e os seus 15 mil colaboradores de conteúdo, vocês se sentem aptos e responsáveis para qualificar milhões de usuários e suas conexões como boas e positivas ou como inaceitáveis e deploráveis? E aí o empresário se limitou a responder que há coisas inequivocamente inaceitáveis, né? Como é o caso do terrorismo. Mas para mim fica a dúvida, né? Para mim e para milhões de americanos também, né? Qual a equivalência entre terrorismo e conservadorismo? Então, de forma bem contraditória, o Mark Zuckerberg ele encerrou a sua audiência perante o Congresso alegando o seguinte, abre aspas, eu sou muito comprometido em garantir que o Facebook seja uma plataforma para todas as ideias. Não, isso não é verdade. Não é verdade. E vale para todas as principais plataformas de rede social e streaming. Há um claro viés de censura a ideias conservadoras. Né? Há clara promoção de conteúdo progressista na internet, com destaque desproporcional a perfis, canais e postagens relacionados à esquerda política. Né? E quando essa visão política enviesada ela não se impõe organicamente, as plataformas o fazem artificialmente, seja por algoritmos, seja por ação humana de curadoria. Isso não é uma interpretação, isso é um fato incontroverso, como reconheceu o principal acionista de redes sociais no mundo em depoimento oficial ao parlamento americano. Então, eu acho que essa é a premissa básica, né, a qual eu me referi no início da minha fala. Né? Para que haja uma discussão séria ou mesmo um debate maduro sobre liberdade de expressão na internet, é preciso admitir, sim, que a liberdade não é plena na internet e há muito tempo favorece injustamente o lado esquerdo do espectro político. Suas primeiras considerações agora, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Em dezembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, ao comentar um trecho do pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional, trecho esse que previa ampliar penas de crimes contra a honra cometidos na internet, fez a seguinte declaração: internet é um território livre. A afirmação do presidente é bastante semelhante com a pergunta do debate de hoje. Se a internet é um território completamente livre ou as empresas podem, de alguma forma, monitorar possíveis abusos. Isso é um assunto bastante complexo e que envolve uma série de abordagens e não pode ser discutido antes de se contextualizar aquilo que ficou popularmente conhecido hoje pelo termo fake news. Notícias falsas e sabidamente falsas foram largamente utilizadas em campanhas políticas, por exemplo. Nas eleições americanas, há vários estudos que comprovam a influência desse tipo de má informação. Para ser exato, 65 milhões de americanos, o que equivale a 27% do eleitorado daquele país, durante a campanha eleitoral de 2016, e vejam só, a quantidade de pessoas com acesso à internet, a aparelhos telefônicos com acesso à internet, que fazem uso da internet como principal forma de informação, era certamente em um número menor do que hoje em dia. Portanto, esse estudo mostra que 27% do eleitorado americano em 2016 leu, ao menos por uma vez, texto em sites comprovadamente de fake news. Isso se alastrou para outros países do mundo. Por exemplo, a campanha da saída ou não do Reino Unido da União Europeia foi bastante marcada por essa realidade. No Brasil, não poderia ser diferente, né? Uma série de matérias de autoria da renomada jornalista Patrícia Campos Melo mostrou que durante as eleições presidenciais de 2018, apoiadores do atual presidente e empresas apoiadoras do atual presidente compraram serviços de disparo em massa de notícias, muitas delas falsas, e de material de campanha a favor do atual governo federal. Falar em disparos em massa, uma pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, esse é o nome, da Universidade de São Paulo, revelou que grupos de família, olha só, são os principais multiplicadores de fake news dentro do WhatsApp. Quem nunca recebeu no celular uma matéria sobre o kit gay ou sobre um chá que cura coronavírus, encaminhada pelo aquele seu tio meio sem noção? Portanto, eu fiz questão de contextualizar esses acontecimentos recentes no mundo para ressaltar o poder e a magnitude do alcance que as redes sociais e os aplicativos de comunicação têm atualmente.
Nós podemos, então, na verdade não podemos, fazer uma análise sobre a moderação ou não do conteúdo na internet sem antes contextualizar os gravíssimos reflexos dos abusos no uso de conteúdos falsos. Durante essa semana, aqui no debate, por diversas vezes nós discutimos a liberdade de expressão. E eu já disse, mas eu vou repetir, a liberdade de expressão, ela jamais pode ser um salvo-conduto para a prática de um crime. Portanto, qual é o limite da liberdade de expressão? A lei. A lei é o limite. Então, criar, publicar ou difundir uma notícia sabidamente inverídica pode infringir uma série de tipos penais previstos em nossa lei. Vamos agora à polêmica dessa semana envolvendo o presidente Trump e o Twitter. Há alguns especialistas na matéria que afirmam que a melhor forma para inibir e evitar a disseminação de fake news é com mais informação e não com menos. Ou seja, qualquer tipo de moderação a uma informação incorreria num possível cerceamento à liberdade de expressão. Eu compreendo e não deixo de ver esses argumentos com certa solidez. Mas a pergunta que fica, e principalmente diante do estrago que uma notícia falsa pode fazer, é a seguinte: apenas mais informação é suficiente para repor os prejuízos causados pela circulação de uma notícia sabidamente falsa? Uma notícia que correu por milhões de usuários de WhatsApp, por exemplo, consegue ser desmentida apenas com uma outra notícia negando a anteriormente propagada? Seria isso suficiente? Eu tendo a achar que não. Ao longo do debate, eu vou trazer mais informações sobre essa polêmica envolvendo o presidente, mas eu já adianto, algum tipo de moderação, que é completamente diferente de censura, pode ser inevitável. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Eu só queria fazer uma nota sobre um comentário lateral aí da primeira fala do doutor Augusto sobre a renomada jornalista a qual você se referiu, doutor. Eu queria pontuar aqui para o espectador da CNN que nem ela, né, nem o periódico para o qual ela escreveu apresentaram provas, né, para sua matéria, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral ele absolveu ou arquivou processos relacionados aí à chapa do então candidato Bolsonaro à presidência da República. Né? Mas então, tem um inquérito no Supremo que ainda investiga isso, Caio. Bom, pois é, mas o que a gente teve, na verdade, foi que a chapa adversária, essa sim, do candidato Fernando Haddad, foi multada por impulsionamento irregular. E mais para frente, esse candidato, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por falsidade ideológica para fins eleitorais. O que aconteceu com essa jornalista que até o momento não apresentou provas contundentes, né, daquilo que foi publicado? Ela recebeu um prêmio internacional por liberdade de imprensa. E eu me pergunto que liberdade é essa? Se é a liberdade de acusar sem provas e ainda receber um tapinha nas costas corporativista dos seus pares, tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional. Mas, enfim, voltando aí para o Ministério Público, cara. O jornalista reporta, o jornalista investiga e reporta. Eles nunca apresentaram as provas, doutor, você sabe disso. Quem tem que apresentar a prova é o Ministério Público. Você sabe muito bem disso. Vamos aguardar, então, o encaminhamento do processo. Vamos aguardar. É aquela história, quem tem provas costuma apresentá-las, a não ser por algum motivo muito específico, e nesse caso não há motivo para a Folha não submeter ao exame do grande público as provas que alegam aqueles contratos milionários, esse tipo de coisa. Mas, enfim, falando sobre as ideias admitidas no debate público e por que é tão perigoso, né, tão perigosa a questão da censura, né? A gente tem, quando a gente está falando de política, um fenômeno aí conhecido como janela de Overton. Então, o que é isso? São aquelas ideias que uma população consegue absorver dentro do espectro político. E essa janela de Overton, ela muda, né, conforme o tempo e conforme a sociedade. Por exemplo, uma sociedade democraticamente um pouco mais madura que a brasileira, que é a sociedade americana, não cogita a flexibilização, né, ou a mitigação do conceito de propriedade privada. Você pode ser um esquerdista nos Estados Unidos, mas se você falar em socialização ou em trespassing, né, que eles chamam, né, qualquer tipo de invasão à propriedade privada, você está excluído do debate público. É muito diferente aqui no Brasil, que a gente chega a ter candidato presidenciável que invade propriedade privada e ainda cobra aluguel de população miserável para tal. Mas, enfim, por que é importante entender esse conceito? Porque através do viés, você consegue ir delimitando a opinião pública e criando o novo normal.
Então percebam que na minha fala inicial eu trouxe uma série de exemplos de ideias conservadoras, tanto do cunho do liberalismo clássico, ou seja, de cunho político, como inclusive de cunho religioso, que estão sendo reiteradamente censuradas por essas empresas, esse oligopólio, né, das mídias sociais. A gente está falando aí de 3 ou 4 grandes grupos, né, de plataformas, né, são verdadeiros monopólios. Eu vou trazer mais para frente algumas falas do presidente americano aqui para o espectador da CNN que destacam justamente isso. Então, você tem um grupo de interesse que está literalmente condicionando e viciando a opinião pública e mexendo nisso que a gente chama de janela de Overton. Você começa a sobrecarregar as pessoas com informações enviesadas e, a partir disso, você tem aí, vamos dizer assim, uma nova formação de opinião pública com a restrição de ideias no debate. Isso daí é perigosíssimo. Por que eu vou discordar de você em relação à palavra censura? E vamos usar o exemplo do presidente Trump de ontem e a fala dele de hoje, para ficar bem próxima essa discussão da realidade. Todos sabem, todos estão acompanhando no noticiário a grave convulsão social que os Estados Unidos está passando neste momento em razão dos eventos ocorridos em Minneapolis, o assassinato brutal, chocante de George Floyd. Estados Unidos está para um momento extremamente delicado. Violentas manifestações eclodindo por várias cidades americanas. O que o presidente Trump faz? Vai ao Twitter e tuita uma frase que é a seguinte: quando o saque começa, os tiros começam. O espectador pode estar me perguntando, é uma frase fora de hora, mas eu não achei tão grave essa frase para o Twitter ter apagado essa frase do presidente Trump. Foi isso que aconteceu. Esta frase, que estava dentro de um parágrafo um pouco maior, este tweet foi retirado, apagado mesmo, pelo Twitter, sob a alegação de que ele incitava a violência. Vamos entender o contexto dessa frase. Essa frase não é uma frase jogada, quando o saque começa, os tiros começam. Essa frase, na verdade, é de autoria de uma pessoa chamada Walter Hadley, que em 1967 era o chefe de polícia de Miami e foi uma pessoa conhecida pela sua brutalidade na condução da polícia de Miami, principalmente brutalidade contra negros. Essa frase ficou tão famosa que George Wallace, um candidato e um político americano declaradamente racista, tão racista que o slogan de campanha dele era segregação agora, segregação sempre. Então George Wallace passa a usar essa frase em sua campanha. Então vamos lá, no meio de uma revolta social provocada pelo assassinato brutal de um negro, o presidente americano vai no Twitter e posta essa frase ontem. É censura o Twitter apagar esse tweet? É evidente que não. Aonde está o limite da liberdade de expressão? Está na prática de um crime, está na lei. Isso aqui, se a gente estivesse no Brasil, seria um claro exemplo de incitação ao crime, sob o pretexto de dizer para a população, por favor, não façam atos violentos, não saiam nas ruas, porque quando o saque começa, os tiros também começam, fora de um contexto. O que faz isso, na verdade, é produzir mais violência. Esse tweet do presidente Trump está sendo considerado uma das falas mais absurdas. E olha que para considerar uma das falas mais absurdas dele, deve ter um caminhão de falas, igual o nosso presidente, que também tem um caminhão de falas absurdas. E por isso que o Twitter foi lá e apagou. Aqui é apagar. Diferente, por exemplo, do que o Twitter fez na semana passada, que é colocar um selo em outro tweet do presidente Trump de que aquela notícia dele não era uma notícia sabidamente verdadeira, por assim dizer, dando um alerta para os usuários de que seria melhor eles checarem a veracidade daquela notícia, o que eu também acho que não é tortura. Aí sim é o que eu falei no começo, uma moderação do que se fala. Só um episódio anedótico, né? Não sei se o doutor acompanhou, foi uma daquelas respostas aí bem ácidas, né, do presidente Trump ao jornalista que questionou por que ele não deletava a sua conta no Twitter. A resposta do Donald Trump foi a seguinte: se tivéssemos uma imprensa justa nesse país, faria isso imediatamente. Obviamente, no mundo perfeito, a gente contaria com uma imprensa eminentemente imparcial. Não é o caso nos Estados Unidos, não é o caso
no Brasil. Queria trazer algumas outras frases do presidente sobre a ordem executiva em questão, que eu acho que é o equivalente aqui, né, doutor, ao decreto presidencial, né? Mais ou menos isso. Então, geralmente regulamentando uma lei federal. Inclusive, o próprio presidente Donald Trump admitiu que é muito provável, né, que essa executive order seja questionada aí nos tribunais. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, um pequeno grupo de monopólios da mídia social controla uma vasta parcela de toda a comunicação pública e privada nos Estados Unidos. Isso é uma verdade inafastável. Ele também disse o seguinte, eles têm poder não controlado, ou seja, desregulamentado, de censurar, restringir, editar, modelar, esconder, alterar praticamente qualquer forma de comunicação entre cidadãos privados e grandes audiências públicas. Do que a gente está falando aqui? Da tirania do monopólio, né? Que vai contra a ideia de uma sociedade de livre mercado, né? E de trocas livres entre as pessoas. Certo? Então, porque essa turma, na prática, é um oligopólio, né? Você senta 4, 5 empresários e você vai praticamente guiar o destino da opinião pública americana. Então, qual que é o real objetivo, né, desse decreto presidencial? É combater a censura online nessas companhias de tecnologia, incluindo as plataformas de mídia social. Porque qual que é o problema? Existe um termo que está sendo muito utilizado nos Estados Unidos, que é o escudo de responsabilidade, certo? Então, o que disse o presidente? A minha ordem, ela se destina a criar novas regulamentações para que qualquer companhia que promova censura ou qualquer conduta política não seja capaz de manter o seu escudo de responsabilidade. Então, esse decreto presidencial, ele estabelece aí uma contrapartida, que é a seguinte, se você quer ter escudo de responsabilidade por tudo que é falado na sua plataforma, então você deve garantir plena liberdade de expressão e isonomia, né, na publicação e na promoção de conteúdos, que não é o que a gente verifica hoje, inclusive, conforme admitiu o próprio Mark Zuckerberg do Facebook nessa audiência congressual que eu trouxe aqui para o espectador da CNN, isso nos idos de 2018. Agora, a coisa escalou muito mais. Eu vejo uma enorme contradição, não em você, Carlos, dessa vez, do Trump. Porque, olha só que coisa curiosa. O Trump é mais um garantista de ocasião. Quando não interessa, ele defende Constituição, ele defende liberdade de expressão, etc. O Trump tem uma característica copiada exatamente pelo nosso presidente e pelos familiares do nosso presidente, que é bloquear jornalistas e pessoas que não concordam com ele no Twitter. Eu, por exemplo, o único que não me bloqueou ainda foi o Eduardo Bolsonaro, mas agora que eu contei é capaz que ele me bloqueie, mas eu sou bloqueado, agora já era. Eu sou bloqueado por toda a família Bolsonaro. O presidente Trump é famoso por bloquear uma série de jornalistas. A partir do momento que um presidente da República, como é o caso do presidente Trump e do presidente Bolsonaro, usa uma rede social, muitas vezes para dar em primeira mão informações do governo, é completamente sem sentido que eles façam um cerceamento da divulgação da informação, bloqueando jornalistas que pensem diferente dele, ou qualquer outro cidadão, não precisa ser jornalista. Presidentes políticos aqui no Brasil, então isso ficou disseminado entre vários ministros de Estado do governo federal, bloqueando cidadãos e cidadãs, jornalistas ou não, o que é um contrassenso para mim, você pedir para que não haja nenhum tipo de moderação e cerceamento em matérias, em publicações muitas vezes falsas ou que de alguma forma incentivem o crime, por exemplo, publicações do Osmar Terra, que claramente traziam confrontos aí, não é nenhuma questão de uma parcela minoritária da ciência, era praticamente dizer que a Covid-19 não existe, foram bloqueadas, foram apagadas. Então, é esse tipo de publicação que eu me refiro. Por isso que eu acho bastante diferente isso de cercear qualquer tipo de informação ou muito menos censura. E aí, o que mais me causa espanto, quando o presidente Trump dá uma entrevista hoje, falando sobre esses atos administrativos que ele pretende tomar contra as redes sociais, ele numa bela hora ele fala assim, bom, e também se não passar isso aqui, eu vou lá e fecho essa empresa. Gente, como é que de um lado você pede liberdades e de outro você responde que caso a tua medida administrativa, teu decreto-lei não passe, a resposta vai ser o fechamento da empresa. Percebam que é com todo respeito, um posicionamento completamente esquizofrênico, sem pé nem cabeça, defender a liberdade por um lado e tentar cercear efetivamente a liberdade de outro. Por isso que eu tenho bastante dificuldade em entender essas posturas, por mais que, volto a dizer, ao pedaço da minha fala inicial, eu entendo que há argumentos sólidos para se ver com preocupação
qualquer tipo de moderação de conteúdo. Eu não estou dizendo que isso é um tema absolutamente pacífico, mas volto a dizer, é completamente diferente de você colocar um selo, chequem a informação, ou tirar uma publicação claramente que incita a violência ou incorre em algum outro crime. Doutor, eu fico feliz aí com esse trecho final da sua fala, até porque a gente não pode tirar a exceção pela regra. E essas questões, por exemplo, de propaganda de terrorismo, de suicídio, enfim, algumas mensagens que são claramente violentas, esse tipo de coisa, isso realmente tem que ser excluído do debate público. O problema é quando a gente começa a moldar, né, as opiniões públicas. E aqui eu convido o espectador da CNN a fazer um teste e tentar seguir ou compartilhar qualquer conteúdo de um perfil no Instagram chamado @boletimcopola. Copola com 2 P's e 2 L's. Você talvez receba a seguinte mensagem, doutor, ação bloqueada. Essa ação foi bloqueada. Tente novamente mais tarde. Limitamos determinados conteúdos e ações para proteger nossa comunidade. Diga-nos se você acha que isso foi um engano. E é impressionante, isso acontece quando tentam compartilhar conteúdo. Antes desse tipo de episódio começar a ocorrer e ser relatado, estava ganhando 5 mil, 10 mil seguidores por dia. E depois a coisa despencou. De novo, curadoria humana e algoritmo a serviço de ideologia política. Pior, eu dei um exemplo do Instagram, vou fazer a festa aqui com a empresa Facebook. No caso do Facebook, a gente teve uma outra vítima aqui, colaboradora da CNN Brasil, né, a economista Renata Barreto. À época da eleição, né, durante 30 dias, a conta dela foi bloqueada. E foi bloqueada sob pretexto dela reproduzir um print de uma conta progressista. Só que a conta dela saiu do ar durante 30 dias, uma das maiores influenciadoras da direita no Facebook. Né? Outra coisa, o WhatsApp. Candidato do Partido Novo, um partido de orientação liberal, mas uma candidatura conservadora, do agora eleito deputado federal Vinícius Poit. Mais de 20 mil contatos cadastrados, tudo opt-in, como eles chamam, ou seja, todos os usuários queriam fazer parte da lista de transmissão, mais de 20 mil contatos perdidos, sem justificativa por parte do WhatsApp Brasil. Então, a gente percebe aí um claro viés político que não tem nada a ver com as questões pertinentes que você trouxe aqui para a gente, doutor. Caio, precisei interromper por causa Perdão, do tempo. Monalisa. Imagina, para os argumentos finais. Então, começamos com você, Augusto. 1 minuto para cada um. Por gentileza, atentem ao tempo, para eu não precisar interromper. Caio, eu vou fazer uma suposição aqui que é uma mera suposição. Realmente uma mera suposição. Você está falando de perfis de viés progressista e conservadores. Sim. Os conservadores são mais perseguidos. Será que é porque os conservadores eles não compartilham mais informação falsa? É uma suposição. Pode ser, estou aqui só imaginando. Mas, por exemplo, depois da operação da Polícia Federal essa semana, há uma notícia publicada, se não me engano, ontem. Fizeram uma análise das redes sociais e o número de postagens, aquelas feitas por robôs, a favor do presidente, despencaram vertiginosamente no dia seguinte da operação ter sido deflagrada. Pode ser só uma coincidência, mas é um fato que eu gostaria de trazer aqui. Então, para terminar minha fala, é um tema, como eu disse, complexo, precisa ser olhado com cuidado, mas sempre com direitos e garantias fundamentais, principalmente de liberdade de expressão, sendo respeitados também. Caio, seus argumentos finais? Claro, sobre os perfis automatizados, né, os tais robôs, aí não há o que se falar, né? Realmente, as plataformas elas têm todas as condições de eliminarem as contas que não sejam vinculadas a CPFs válidos. Isso é uma coisa de fácil verificação, um algoritmo já consegue fazer isso. Agora, sobre a sua suposição, doutor, realmente ela vai ficar só no plano das ideias e não dos fatos, né? Porque a mentira ela é um vício humano, ela não pertence nem a conservadores, nem a progressistas, né? Inclusive, mentir é uma habilidade aí bem democrática, ela é distribuída igualmente em todo o espectro político. Mais um motivo pelo qual o viés político nas plataformas de conteúdo é um verdadeiro absurdo e, embora eu veja a regulamentação geralmente com maus olhos, se for uma regulamentação no sentido de garantir liberdade de expressão e isonomia de publicação, eu serei favorável. Obrigada, Augusto. Boa noite, bom fim de semana. Para todos. Obrigada, Caio. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado, Monalisa.